Cola, sobre o interesse russo, não vai para frente, já que a ACAP e a 777 não podem negociar devido a sanções. O Vasco fechou com o La Vega. Bom ponto, Fabrício, bom ponto. Só para lembrar, como a 777 investiu um determinado valor, ela tem 31% das ações. E ela não poderia, e para que o Vasco leve adiante essa negociação, ela vai precisar vender as ações. Então, eu não tinha parado para pensar nisso, mas me parece fazer bastante sentido. Sobre o La Vega, essa especulação surgiu hoje, tá? Esse é um atacante que joga no River Plate do Uruguai, só 19 anos de idade, tem sido apontado pela imprensa de lá como alguém de muito potencial. Joga num time pequenininho, negócio nem seria tão caro, temporada de 37 jogos, 12 gols e 4 assistências, não é centroavante, é atacante de lado de campo, tá? E tá se preparando junto da seleção uruguaia para a disputa do Sul-Americano. Não consigo cravar para você que o negócio tá fechado, mas posso te dizer que é um nome que surgiu ao longo do dia. Novidades sobre técnico e SAF do Vasco, seu feeling. Fabrício, cara, hoje o Renato Gaúcho tá voltando pro Rio, né? E é feeling puro, tá? Não tem informação nenhuma, mas eu acho que o Vasco pode tentar alguma coisa com ele. Nem sei se seria o melhor nome, não, tá? Eu acho que eu preferiria, por exemplo, um Pedro Caixinha. Acho que é um cara muito mais antenado, estudioso, dedicado, trabalha 12 horas por dia, enfim. Sobre a SAF do Vasco, a grande novidade é que pintou um russo na parada, mas vai ser difícil para que o russo compre as ações que pertencem à 777 por consequência da ACAP, né? Uma série de restrições em relação a negócios com russos por conta da guerra contra a Ucrânia, tá? E o Marinacci segue vivo na parada, inclusive já é considerado o favorito. Quero contar que o Vasco da Gama está de olho no atacante Joaquim Lavego. Esse atleta tem 19 anos de idade, é uruguaio e foi um dos destaques da temporada no River Plate do Uruguai. 37 jogos, 12 gols e 4 assistências, está com a seleção uruguaia se preparando para o Sul-Americano Sub-20. Notícias que o Marinacci desembarca no Rio em 21 de dezembro. Contei para vocês, né? O Barão foi o primeiro a tratar sobre o tema, eu não consegui essa confirmação, tá? Já mandei mensagem para o pessoal do Vasco e também mandei uma mensagem para o filho do Marinacci no Instagram, não obtive resposta. O Jonas Costa, Renato Gaúcho vai para o Vasco mesmo? Ô Jonas, o Renato hoje se despediu do Grêmio, era meio que uma carta marcada, quarta passagem dele por lá, ele disse que estava saindo, deixando portas abertas para um dia voltar, e que agora cuidaria da família, descansaria, passaria um período de férias. O nome do Renato foi especulado no Cruzeiro, negociação já descartada com o fico do Fernando Diniz. O nome do Renato foi especulado no Vasco, até por ter uma história dentro do clube, mas não há nenhuma confirmação oficial dessa negociação. Tá? Nicola, com a possibilidade de o Marinacci comprar o Vasco, pode-se pensar que o Bertolucci irá negociar jogadores gerenciados por si? Pode. Só para explicar o contexto, né? O Marinacci é aquele magnata grego, cuja fortuna estimada está em 22 bilhões de reais. Só para vocês entenderem a grana que o Marinacci tem, o Textor está fazendo um baita estrago no futebol brasileiro com uma fortuna estimada em 6 bilhões de reais. O Marinacci tem 22. Estamos falando de 6, 12, 18, são 3 vezes e meia a fortuna do Textor, tá? Marinacci, que é dono de uma frota de navios, são mais de 100 navios, enfim, o cara da comunicação também, ele é dono do segundo maior canal de TV da Grécia, é dono de 2 jornais, enfim, tem muita grana. E o Marinacci negocia a compra do Vasco com a participação do Bertolucci. Um dos sócios do Bertolucci chegou a me dizer que a chance é real de compra. E se, imaginemos, o Marinacci compra o Vasco, essa talvez seja uma segunda boa notícia. A presença do Bertolucci na ajuda com contratações, e o Bertolucci não é que ele é grande, ele é disparado o maior agente do futebol no Brasil e um dos maiores do mundo. Bora mudar de assunto e falar sobre a SAF do Vasco. Lauro Jardim, colunista de O Globo, trouxe algumas novidades importantes, entre elas mais um interessado. Pintou um milionário russo disposto a comprar a SAF do Vasco. Ele já procurou o Pedrinho e companhia para abrir tratativas. E em meio às conversas com esse russo, tem outra novidade importante. A Andrea Radrizzani, o investidor italiano que buscava um grupo de outros italianos para tentar formular uma proposta, acabou por descartar a negociação. Ele não conseguiu avançar nas conversas com seus compatriotas e tirou seu time de campo. Enquanto isso, o magnata grego Evangelos Marinakis surge como o favorito para a compra da SAF do Vasco,
De acordo com Lauro Jardim, informação que você já soube primeiro aqui no canal, já existem duas diligências, que são trocas de documentos para que o investidor saiba exatamente a condição financeira da SAF do Vasco, todos os problemas, a questão envolvendo a 777 e a ACAP. Se essas diligências forem completadas com êxito e o pessoal do Marinax entender que trata-se de um bom negócio, a tendência é que exista o acordo, mas também de acordo com Lauro Jardim, não deveremos ter nenhuma novidade em relação à compra do clube antes do mês de fevereiro do ano que vem. Deixa eu começar falando sobre a SAF do Vasco. O Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, publicou nessa terça-feira algumas informações importantes. A primeira delas, de que o Radrizzani, que é aquele empresário italiano que estava tentando reunir outros empresários italianos para apresentar uma oferta para o Vasco, que o Radrizzani saiu da disputa, tá? Tem mais uma informação legal de que o Marinax se tornou o favorito para fechar a compra do Vasco, mas, porém, contudo e todavia, entrou também um russo de muitos bilhões na conta, disposto a comprar o Vasco. Essa é só mais uma das notícias que a gente vai repercutir a partir de agora. Conforme vocês forem perguntando, a gente vai respondendo e atualizando vocês. Combinado? Técnico no Vasco, até hoje não temos resposta. Natan, e a falta de resposta tem muito a ver com a dificuldade do Vasco em tomar sua decisão. Vou até mandar mensagem para uma pessoa do Vasco. Vamos de tudo em ordem. Vocês já têm o perfil do técnico que procuram? Vamos ver se pelo menos o perfil foi decidido, e aí com essa resposta eu conto para vocês, tá bom? Outro que está sempre com a gente. Boa noite, Nicola. Tem notícias do Vasco. Estou aguardando uma resposta de uma pessoa do Vasco sobre o perfil do técnico que o Vasco busca para o ano que vem, né? O Vasco está num compasso de espera até maior do que os seus concorrentes, porque o Vasco precisa definir o técnico e precisa também definir o dono. E aí a gente volta numa informação que o Lauro Jardim trouxe hoje. Eu já havia contado para vocês, porque assim, eu contei outro dia que o Juliano Bertolucci é um empresário que está intermediando as negociações entre o Marinax e o Vasco, certo? Também contei que um dos sócios do Bertolucci me respondeu que as negociações estavam na due diligência, aquela diligência para investigação e avaliação dos dados, dos números, das condições do Vasco, da 777, tudo isso estava sendo aprovado, analisado, entendido pelo pessoal do Marinax. E que a partir assim que se consumisse todo esse estudo, eles apresentariam ou não a proposta. Mas essa pessoa estava otimista. Hoje o Lauro Jardim disse que o Marinax é o comprador favorito para ficar com o Vasco, mas que nenhuma aquisição vai ser fechada antes de fevereiro. E eu acho até natural essa data, porque tem muita coisa para ser resolvida. E a gente está em meio às festas de fim de ano, tá? Então, eu acho esse prazo de fevereiro normal. Só que pro planejamento do Vasco é uma catástrofe, porque você contrata quem? Você vai ter que contratar um técnico sem dinheiro, e depois correndo o risco de chegar um novo dono para contratar um outro treinador, enfim. Esse é o grande lance, essa é a grande dificuldade, tá?